Talvez você esteja cometendo um erro financeiro enorme ao achar que está sendo prudente. Olha só, você junta dinheiro, você guarda cada centavo, você se priva de viver, mas você pode estar exagerando na sua reserva de emergência e deixando assim de construir patrimônio por medo de um desastre que talvez nunca venha. Hoje eu vou te mostrar como servidores públicos estão prendendo dinheiro demais por causa de um cálculo errado. Fica comigo depois da vinheta. Olá, olá, meu nome é Rodrigo Scheble, eu sou servidor público federal há quase 20 anos e falo sobre finanças de um jeito direto, prático e totalmente conectado com a sua realidade financeira de servidor público. Aqui não tem teoria distante, não tem promessa milagrosa de jeito nenhum e não tem fórmula mágica. O que você vai encontrar aqui são estratégias reais, aplicáveis e pensadas para quem tem estabilidade, renda previsível e quer transformar isso tudo, essas vantagens, em segurança e liberdade financeira. E o caso prático de hoje, ele pode mudar completamente a forma como você sempre enxergou aquilo que chamamos de reserva de emergência. Então vamos lá, vamos para o caso prático de hoje. Ele chegou uma mensagem aqui no meu celular de um amigo meu, de um colega de trabalho, tá? Vamos lá. Eu vou pedir depois, edição, cola essa mensagenzinha, coloca ela aqui no vídeo para o pessoal verificar a mensagem que eu recebi. Mas vamos lá, a mensagem, ela dizia o seguinte, mensagem curta e rápida. Fala, Rodrigo. Cara, tô organizando minhas finanças e doido para começar a investir de verdade. Só que coloquei na cabeça que preciso fechar minha reserva de emergência primeiro. Muito bem. Meus gastos mensais giram em torno de R$ 10.000. Então, minha meta é bater uns 60 mil de reserva. Já consegui juntar 50 mil. Tô quase lá. Confesso que estou ansioso para terminar isso logo, para finalmente entrar nos investimentos. Pergunta: qual a dica de ouro para eu chegar nesses 60 mil mais rápido? Pois é. E aí eu devolvo com uma pergunta: será que ele precisa chegar nesses 60 mil? Vamos lá. Vamos imaginar um servidor público com a vida financeira organizada, igual esse meu amigo. Ele soma todos os seus gastos mensais e chega a um número bastante comum ali para famílias de classe média, tá? 6, 7, 8 mil, 10 mil, 12 mil reais. Vamos ficar com 10 mil reais por mês, igual ao nosso caso prático, e para facilitar bastante as nossas contas. Olha só, pela regra tradicional da reserva de emergência, ele deveria guardar de 3 a 6 meses dessas despesas. Vamos fazer a conta muito simples, né? 10 mil reais por mês, multiplicado por 3 meses, 30 mil reais de reserva de emergência. E multiplicado ali por 6 meses, 60 mil reais. Ou seja, a orientação clássica diz que ele deveria ter entre 30 e 60 mil reais ali parados em investimentos de liquidez imediata, a reserva de emergência dele. Até aqui tudo parece muito lógico, não é mesmo? Mas agora eu te faço uma pergunta importante. Se esse servidor ele perder a renda temporariamente, ele vai continuar vivendo exatamente do mesmo jeito? Ele vai gastar igual? Ele vai manter o mesmo padrão de vida e de consumo? Ele vai continuar pedindo delivery, assinando todos os streamings que ele quer, saindo todo final de semana, trocando de celular? Ele vai gastar igual ou ele vai se privar um pouco? Ele não vai gastar igual, né? Claro que não. Emergência é um período de contenção extrema. É o modo sobrevivência ativado. Então, aqueles 10 mil reais de gastos mensais, eles não representam apenas aquelas despesas essenciais dele. Claro que não. Ali dentro existem vários gastos ali por conforto, digamos assim, né? Vamos abrir melhor essa conta para a gente explicar. Dentro desses 10 mil mensais ali, o que, que a gente encontra ali de despesa? Vamos lá. A gente encontra pedidos frequentes de delivery, a gente encontra restaurantes, barzinhos,
Como eu já falei, essas assinaturas de múltiplos streamings, a gente encontra compras por impulso na internet, troca de eletrônicos sem ter necessidade, o Uber que ele usa ali só por conveniência, de repente uma academia cara e cheia de serviços ali pouco utilizados. A gente encontra clube de milhas, eu já vi muito isso. A gente encontra várias compras ali parceladas de itens que estão longe de ser essenciais. A gente encontra pequenos luxos ali recorrentes, tá? E aí quando somamos esses gastos de conforto, facilmente a gente chega a algo entre 3, 4 mil reais por mês. Ou seja, gastos que ele poderia cortar quando ele estiver no modo sobrevivência ativado, não é mesmo? Aquele dinheiro que não é essencial para sobreviver, ele vai cortar em caso de emergência, ele não vai continuar mantendo. Então é um dinheiro que pode ser cortado imediatamente em situações de aperto. Então, vamos refazer essa continha aqui de forma mais realista, eu diria. Se tirarmos ali 4 mil reais de gastos que não são essenciais e que muitas vezes são até supérfluos, a gente fica com 6 mil reais de despesas essenciais. Me acompanhou até aqui? Joia. Agora sim, a gente está falando de gastos de sobrevivência financeira. Quais são eles, Rodrigo? Vamos lá. Moradia, condomínio, contas básicas, água, luz, alimentação essencial, transporte necessário, plano de saúde, escola dos filhos, internet básica, hoje em dia a gente precisa, medicamentos. Bem, isso é o essencial, né? Isso é o essencial. Agora, aplicamos novamente a regra da reserva de emergência. 6 mil reais por mês é o gasto essencial dele. Então, multiplicado ali por 3 meses, 18 mil reais ele já formou a reserva de emergência dele. Multiplicado por 6 meses, para aqueles mais conservadores, 36 mil reais já é a reserva de emergência dele. Percebe que caiu quase pela metade? Consegue entender o que aconteceu? Antes, pela conta tradicional, a reserva ideal era de 60 mil reais. Agora, ajustando ali para uma realidade de emergência, uma realidade onde ele vai gastar menos porque o bicho está pegando, a reserva ideal cai para no máximo 36 mil reais. Ela fica entre 18 e 36 mil. Tá bem razoável, não é mesmo? Então, estamos falando de 24 mil reais de diferença, de 36 mil para 60 mil. 24 mil reais que não precisam ficar parados. 24 mil reais que podem já estar sendo ali investidos. 24 mil reais acelerando a sua construção de patrimônio, tá bom? Isso muda completamente o jogo, entende? Porque a reserva de emergência, ela não é dinheiro para manter conforto. Ela é dinheiro para evitar o colapso financeiro. A reserva ela não é para sustentar padrão de lazer, não é. Ela é, como o nome já diz, para as urgências, para o imprevisto, para o imponderável. Ela é para impedir que você se endivide, ela é para evitar você vender investimentos ali na baixa, ela é para impedir decisões desesperadas da sua parte. Reserva de emergência, ela compra tempo e tempo para reorganizar sua vida, tempo para respirar, tempo para encontrar soluções inteligentes. Por isso, ela deve estar em investimentos seguros e com liquidez imediata. Se você precisar da reserva, você tem que ter a possibilidade de retirá-la na hora, tá? O que eu indicaria? Tesouro Selic, um CDB de banco com liquidez diária, fundos DI mais conservadores e com liquidez diária, tudo isso serve para reserva. Sabe por quê? Você não vai ter a melhor rentabilidade de todas, não vai. Mas reserva não é investimento para buscar rentabilidade. É um seguro financeiro, entenda assim. E seguros existem para proteger, não para dar lucro, tá bom? Agora vem um efeito colateral extremamente positivo dessa forma mais inteligente de calcular a sua reserva de emergência. Quando você entende que ela deve
ser ali baseada nos seus gastos essenciais e não em tudo que você gasta, ela fica menor. Muito menor, quando você já viu. Caiu quase pela metade no nosso caso. E isso facilita e muito a sua vida como investidor. Porque existe uma orientação clássica na educação financeira que diz o seguinte: só comece a investir depois que a sua reserva de emergência esteja completamente pronta. Tá. O problema é que, quando a reserva parece grande demais, muita gente desanima ali antes de começar. De repente, quando você gasta 10 mil por mês e os manuais dizem que a sua reserva tem que ser de 60 mil e você só consegue juntar R$ 1.000, você gasta 10, 6 vezes o salário, 60 mil. Você só consegue juntar 1.000 por mês. Vai demorar 60 meses para você juntar a reserva, 5 anos. Você vai ter essa disciplina, essa paciência. O mesmo valor, só que agora 36 mil, você vai demorar quase metade do tempo. Então isso antecipa muito a sua formação de patrimônio, tá? A pessoa ela não pode desanimar, ela não pode entender que falta muito para ela começar a reserva, ela não pode, porque ela vai e pensa, poxa, eu preciso juntar 60 mil reais antes de investir? Então investir não é para mim, realmente investir é para quem já tem dinheiro. É esse o pensamento que ela tem. Daí ela vai e adia. Ela adia por anos, ela adia por medo, ela adia porque o objetivo parece inalcançável. Mas aí quando você recalcula, quando você entende que sua reserva real pode ser entre 18 e 36 mil, o objetivo fica muito mais próximo, mais alcançável, muito mais realista. Você monta a sua reserva muito mais rápido, com muito mais afinco. Você cumpre antes o objetivo. E isso antecipa sua entrada no maravilhoso mundo dos investimentos. Você começa antes, você aprende antes, você toma familiaridade com investimentos antes. E o dinheiro começa a trabalhar para você mais cedo. Essa mudança de mentalidade não reduz sua segurança. Entende que não reduz? Ela reduz, na verdade, o exagero do medo. É isso que ela faz. E ela transforma a reserva de emergência de um obstáculo em uma ponte para a construção de patrimônio. Sua primeira ponte. Talvez você não precise de uma reserva gigantesca ali, como sempre falaram. Talvez você precise de uma reserva inteligente. Quem guarda dinheiro demais por medo, deixa de investir. Quem entende o que é essencial, constrói patrimônio com estratégia. Segurança financeira, ela não é exagero, de jeito nenhum. É clareza. Clareza sobre o que é conforto de verdade. E clareza sobre o que é necessidade de verdade. Tenha clareza. Entenda quais são suas necessidades de verdade. Se esse raciocínio ele fez sentido para você, já se inscreve aqui no canal. Porque aqui a gente transforma a estabilidade em estratégia. E comenta aqui embaixo, comenta aqui comigo. Você já calculou sua reserva de emergência com base apenas nos gastos essenciais? Ou você ainda está guardando dinheiro baseado no medo? Olha, nos próximos vídeos, quem sabe o caso prático analisado não seja o seu, porque talvez você esteja cometendo um erro financeiro enorme, achando que está sendo prudente, mas perdendo tempo em investimentos. Você junta dinheiro, você guarda cada centavo, você se priva de viver, mas sua reserva de emergência está lá inalcançável. Comenta aqui, deixa o like. Quem sabe o próximo vídeo não é sobre você. Até a próxima.